Aissa despertou antes do sol tocar o horizonte, acreditando que teria apenas mais um dia comum cuidando da pequena casa e da mãe adoentada. Ela vivia em uma vila simples, onde todos se conheciam, mas o comportamento inquietante do tio Omar nos últimos meses trazia uma sombra constante ao seu coração. Ele bebia demais, falava demais, e pior, devia demais, sempre insistindo que logo resolveria tudo com um grande negócio misterioso. Aissa jamais imaginou que esse negócio envolvia seu próprio destino. Quando os homens chegaram ao fim da tarde, vestindo trajes oficiais e carregando autoridade nos gestos, ela pensou que fossem cobrar as dívidas do tio, não buscar por ela. Sua mãe tentou impedir, implorando que não levassem sua filha, mas os guardas afirmaram que Aissa estava sob ordens do palácio. Assustada, ela tentou argumentar, mas percebeu que nada do que dissesse mudaria o rumo dos acontecimentos. No fundo, seu coração batia acelerado, pressentindo que algo irreversível havia começado. A viagem até o palácio foi silenciosa e longa, atravessando dunas douradas e vastidões de areia que pareciam não ter fim. Quando finalmente avistou a construção imensa surgindo no horizonte, pensou estar vendo uma miragem. Ao entrar, foi conduzida a um salão luxuoso onde o sheik Karim al-Rashid a aguardava. Ele era conhecido pela postura austera, pela força com que governava e pela reputação de homem justo, mas seus olhos revelaram surpresa imediata ao vê-la. Aissa não se parecia com a mulher que ele esperava. Karim a questionou com voz grave e controlada, querendo saber quem ela era e por que havia sido enviada. Aissa, tremendo, explicou que tudo era um engano e que jamais concordara com qualquer tipo de acordo. O conselheiro do sheik então informou que o contrato havia sido assinado pelo tio dela, que garantirá que Aissa estava ciente e havia aceitado a união. A jovem se sentiu traída e sufocada pela revelação, negando qualquer participação naquele casamento arranjado. Karim respirou fundo, claramente irritado com o engano, mas não podia simplesmente anular o acordo sem causar um escândalo político. Com firmeza, ordenou que Aissa fosse acomodada em um aposento de hóspedes até que toda a situação fosse esclarecida. Ela foi guiada pelos corredores do palácio, sentindo-se como se tivesse sido vendida e arrancada de sua própria vida. O quarto era luxuoso, mas para ela parecia uma cela dourada. Sentou-se na cama, tremendo, enquanto tentava entender como o tio, alguém que deveria protegê-la, fora capaz de entregá-la como se fosse um objeto. Do lado de fora, o vento quente balançava as cortinas e trazia um silêncio pesado que a fazia sentir ainda mais sozinha. No escritório, Karim analisava os documentos com crescente irritação, percebendo o tamanho da fraude e o impacto que aquilo poderia causar ao reino. Apesar de ser um líder duro, não era cruel, e a expressão confusa e assustada de Aissa voltava repetidamente à sua mente. Ele não desejava manter nenhuma mulher contra a vontade, mas também não podia desfazer um acordo desse porte sem pensar nas consequências. Havia algo naquela jovem que o intrigava, algo que fugia do comum. Aissa, por sua vez, temia o futuro, sem saber se seria forçada a permanecer ao lado de um homem poderoso que acabará de conhecer. Mesmo assim, uma pequena parte dela reconhecia que Karim não a havia tratado como um tirano, mas como alguém que também fora atingido por aquela situação absurda. A noite avançou devagar, carregada de incerteza e silêncio. Dois destinos, unidos por um contrato sem verdade, agora estavam amarrados por circunstâncias estranhas e imprevisíveis. E, enquanto o palácio adormecia, o destino preparava discretamente o primeiro passo de um amor que ninguém imaginava. Na manhã seguinte, Aissa despertou com a luz suave que atravessava as cortinas do quarto luxuoso. Por um instante, pensou que tudo não passará de um pesadelo, mas ao olhar ao redor e ver as paredes ornamentadas, lembrou-se da realidade que ainda não compreendia. A sensação de estar perdida em um mundo que não pertencia a ela apertou seu peito.
Mesmo assim, levantou-se com a dignidade silenciosa que sempre teve, decidida a não se mostrar fraca diante do desconhecido. Enquanto se lavava, tentava imaginar o que Karen faria com ela e como seria possível desfazer o erro que a trouxera até ali. Do lado de fora, o palácio fervilhava de atividades, mas todos pareciam instruídos a tratá-la com respeito, embora com certa distância. Alguns servos a olhavam com curiosidade, como se tentassem entender quem era a jovem que havia chegado de forma tão inesperada. Aissa caminhou pelos corredores sem saber exatamente para onde ir, até ser conduzida por uma funcionária até o jardim interno, um espaço amplo e repleto de flores raras. O perfume doce e delicado aliviou parcialmente sua angústia. Karen observava de longe, parado sob a sombra de um pilar de mármore. Não queria assustá-la, mas também precisava falar com ela. Aproximou-se devagar, com passos firmes, até que Aissa percebeu sua presença e se virou. O desconforto entre os dois era palpável. Ele pediu desculpas pela forma como tudo tinha acontecido, explicando que jamais teria permitido que ela fosse trazida à força caso soubesse da verdade. Aissa ouviu calada, lutando entre o medo e a raiva, mas reconheceu a sinceridade em sua voz. Karen explicou que o contrato havia sido firmado com base em mentiras do tio dela, que o havia enganado para obter dinheiro fácil. Disse ainda que precisava de tempo para desfazer o acordo sem gerar conflitos entre famílias influentes do reino. Aissa compreendeu, mas a incerteza ainda a consumia. Ela perguntou sobre a mãe, temeando que estivesse sozinha e sem proteção. Karen garantiu que enviaria homens de confiança para verificar sua situação e assegurar que nada lhe faltaria. A preocupação dele surpreendeu Aissa, que percebeu que, apesar de ser um líder rígido, havia humanidade em seu olhar. Ao longo dos dias seguintes, uma rotina cautelosa começou a se formar. Aissa explorava o palácio, observava pessoas, aprendia detalhes da cultura local e tentava encontrar um senso de normalidade naquele ambiente estranho. Karen, embora ocupado com suas responsabilidades como governante, sempre arrumava um momento para falar com ela. As conversas eram tensas no início, mas aos poucos se tornaram mais leves. Ele queria entender quem ela era além da jovem assustada que havia chegado no deserto. Ela, apesar do receio, começou a perceber que Karen carregava um peso enorme por trás da postura firme. Certa noite, durante um jantar privado organizado por ele para que pudessem discutir o futuro, o clima mudou. As velas iluminavam o salão com suavidade, e o aroma das especiarias preenchia o ar. Aissa sentia-se deslocada naquele ambiente elegante, mas Karen a tratou com gentileza incomum. Perguntou sobre sua vida, sua mãe, seus sonhos, e ouviu cada palavra com uma atenção que a deixou surpresa. Era como se tentasse, de algum modo, compensar o erro que os unira. Aissa também começou a enxergar além das histórias sobre o sheik implacável. Descobriu que ele era respeitado por sua justiça, por sua coragem e por cuidar de seu povo com dedicação absoluta. Karen, por sua vez, ficou impressionado com a força silenciosa de Aissa, com a forma como ela mantinha a compostura apesar de tudo que havia sofrido. Havia algo naquela jovem que o desarmava, algo que ele não soube nomear, mas que o atraía de maneira profunda. Quando o jantar terminou, houve um momento em que os olhares dos dois se encontraram e permaneceram presos por mais tempo do que deveriam. Não havia toque, promessa ou declaração, apenas uma tensão sutil que fez o ar parecer mais quente. Aissa desviou o olhar primeiro, sentindo o coração acelerar sem entender por quê. Karen permaneceu observando-a, percebendo que o simples fato de vê-la ali despertava sensações que ele não experimentava há anos. Essa conexão inesperada começava a mudar tudo, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para admitir. Aissa ainda tinha medo do que poderia acontecer, mas também sentia que havia encontrado em Karen alguém que não pretendia machucá-la. E ele, acostumado a manter distância de qualquer sentimento, começava a descobrir que a presença dela o afetava mais do que gostaria de admitir. O deserto, silencioso e eterno, testemunhava o início de algo que nenhum contrato poderia explicar. Os dias no palácio começaram a adquirir um ritmo inesperadamente harmonioso. Aissa, embora ainda se sentisse uma estrangeira naquele universo de riqueza e protocolos rígidos,
percebia que estava sendo tratada com respeito por todos, e isso a confortava. As visitas ao jardim interno se tornaram seu refúgio diário, um lugar onde podia respirar longe das tensões políticas que cercavam o nome de Karen. Era ali, entre flores raras e fontes de água cristalina, que refletia sobre sua situação, sobre o quão brusca e injusta havia sido a forma como sua vida mudará. Ainda assim, havia algo novo crescendo dentro dela, algo que a deixava inquieta sempre que pensava no Sheik. Karen, por sua vez, encontrava-se cada vez mais dividido. Era um líder acostumado a tomar decisões firmes, mas Aissa despertava nele sentimentos que não conseguia controlar. Mesmo acreditando que ela tinha o direito de partir assim que tudo fosse resolvido, não conseguia ignorar o desejo de tê-la por perto um pouco mais. Ele a observava andando pelos jardins, conversando com alguns servos, admirando obras de arte nos corredores. Cada gesto dela parecia revelar uma nova camada da jovem que havia chegado ao palácio com um olhar cheio de medo. Agora, aos poucos, havia curiosidade, gentileza, e até pequenos sorrisos que surgiam quando julgava que ninguém a estava olhando. Os guardas enviados por Karen para verificar a situação da mãe de Aissa retornaram com boas notícias. A mulher estava sendo devidamente cuidada e receberia ajuda financeira até que tudo fosse resolvido. Quando Aissa ouviu isso, lágrimas de alívio escaparam antes que ela pudesse contê-las. Pela primeira vez, permitiu-se confiar um pouco mais no homem que antes temia. A gratidão fez com que a distância entre os dois começasse a diminuir. Certa tarde, enquanto caminhava pelo terraço que dava vista ao deserto, Aissa encontrou Karen observando o horizonte. Ele parecia pensativo, com o semblante iluminado pelo sol poente. Ela hesitou antes de se aproximar, mas ele a convidou com um gesto suave. Conversaram longamente sobre as responsabilidades dele, sobre como governar significava abrir mão de parte da própria vida, de sonhos, de escolhas simples. Aissa, ao ouvir isso, percebeu que por trás da armadura de força que ele carregava existia um homem que também sofria, que também se sentia preso ao próprio destino. A conversa se aprofundou de um jeito natural, como se ambos estivessem, pela primeira vez, dispostos a se enxergar sem barreiras. Em um momento de silêncio, um vento morno soprou pelo terraço, fazendo o véu de Aissa esvoaçar. Instintivamente, Karen ajeitou o tecido que tocará seu rosto, e esse gesto simples, íntimo e inesperado fez o coração dela disparar. Os olhares se cruzaram e permaneceram presos por longos segundos, como se um compreendesse o mundo refletido no outro. Aissa recuou um passo, envergonhada pela intensidade daquele momento, mas Karen a segurou de leve pelo braço, apenas para impedir que ela fugisse de algo que também o assustava. Não havia urgência ou imposição em seu toque, apenas um pedido silencioso para que ela ficasse. Ela respirou fundo, sentindo o calor da mão dele e a segurança inesperada que isso trazia. O sheik, que até então se mantivera tão controlado, deixou transparecer vulnerabilidade quando sussurrou que jamais teria desejado envolvê-la em um acordo tão injusto. Aissa, tocada pela sinceridade dele, levantou o olhar e viu que por trás da figura imponente havia um homem que lutava contra seus próprios sentimentos. O silêncio que se seguiu parecia carregado de algo que ambos tentavam negar. O sol finalmente se escondeu no horizonte, tingindo o deserto de dourado e vermelho, criando uma atmosfera quase sagrada ao redor deles. Sem planejar, sem calcular, o primeiro beijo aconteceu. Um toque suave, hesitante, como se cada um temesse invadir o espaço do outro. Mas quando os lábios se encontraram, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Era um beijo lento, carregado de emoção e descoberta, que nasceu não da obrigação, mas da escolha. Aissa sentiu um tremor percorrer seu corpo, não de medo, mas de um desejo novo e desconhecido. Karen, ao perceber sua resposta, aprofundou o gesto com delicadeza, respeitando cada sinal, cada suspiro. Quando se afastaram, um pouco ofegantes, nenhum dos dois soube o que dizer. Aissa levou a mão aos lábios, surpresa com a própria coragem. Karen a observava como se algo precioso tivesse acabado de se revelar diante dele. A atração que vinha crescendo nos últimos dias finalmente encontrava voz, e ambos sabiam que aquilo mudaria tudo.
Aissa deixou o terraço com o coração descompassado, sentindo que algo dentro dela havia despertado de forma irreversível. Karen permaneceu ali por alguns instantes, refletindo profundamente sobre o que significava aquele momento. O destino que os unira por engano começava a se transformar em algo muito maior, algo que nenhum dos dois tinha se permitido desejar até então. Aissa passou a noite em claro, incapaz de apagar da memória o beijo que compartilhara com Karen. Cada vez que fechava os olhos, revivia o toque suave, o calor, a intensidade silenciosa que havia nascido entre eles. Era como se a realidade tivesse mudado de forma repentina, revelando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Ainda assim, o medo também estava presente. Ela não sabia o que Karen sentia de verdade, nem se o envolvimento dos dois poderia complicar ainda mais a situação já delicada que enfrentavam. Karen, por outro lado, também não conseguiu dormir. Ele era um homem acostumado a controlar cada detalhe da própria vida, mas nada nele havia sido planejado naquela aproximação. O beijo o surpreendera mais do que a qualquer outro, porque mexera com partes dele que há muito tempo estavam adormecidas. Passou horas caminhando pelos corredores silenciosos do palácio, refletindo se havia cruzado um limite que não deveria. Entretanto, por mais que tentasse se convencer disso, no fundo sabia que não se arrependia de nada. Na manhã seguinte, os dois se encontraram no salão principal quase por acaso. O clima entre eles estava carregado, como se palavras não ditas pairassem no ar. Aissa tentou manter a compostura, cumprimentando o sheik com educação, mas seu olhar ainda denunciava confusão e desejo. Karen, por sua vez, aproximou-se com calma, preocupado em não pressioná-la. Ele pediu que ela o acompanhasse até o gabinete, pois precisava conversar sobre o progresso do processo para anular o contrato fraudulento. Ao chegarem ao local, Karen explicou detalhadamente como estava lidando com o escândalo. Havia reuniões, negociações e documentos sendo revistos, tudo para garantir que a reputação dela permanecesse intacta e que o nome dele não fosse arrastado para conflitos desnecessários. Aissa ouviu com atenção, impressionada com o esforço que ele fazia, não apenas como líder, mas como homem que parecia realmente se importar com ela. O coração dela se apertou quando ele afirmou que jamais permitiria que ela fosse tratada como mercadoria novamente. O silêncio entre os dois cresceu até se tornar quase palpável. Karen, buscando coragem, aproximou-se um pouco mais. Ele queria tocar nela novamente, mas temia ultrapassar fronteiras que ainda não estavam claras. Aissa, percebendo a hesitação, sentiu o próprio corpo reagir antes mesmo de compreender seus sentimentos. Não fugiu quando ele ergueu a mão e a tocou no rosto com suavidade, como se pedisse permissão para se aproximar mais uma vez. O toque fez com que ela fechasse os olhos por um instante, permitindo que a tensão entre eles tomasse forma. Quando abriu os olhos, encontrou a expressão sincera e vulnerável de Karen, que parecia lutar contra o desejo de se afastar e o instinto de se aproximar. Ele confessou que não tinha planejado nada do que estava acontecendo, que sempre acreditara que seu destino não incluía sentimentos tão intensos. Aissa sentiu o peito apertar ao ouvir isso, pois ela mesma estava perdida em emoções que não sabia como definir. Um passo tímido aproximou ainda mais seus corpos. Karen inclinou levemente a cabeça, observando se ela se afastaria, mas Aissa permaneceu ali, imóvel, tomada por uma mistura de medo e desejo. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Havia mais entrega, mais certeza, mais fogo contido. Ainda assim, ele manteve a delicadeza, guiando o momento com cuidado, como se temesse quebrar algo precioso. As mãos de Aissa subiram instintivamente até o peito dele, sentindo o ritmo acelerado de seu coração. Karen sorriu contra os lábios dela, surpreso com a resposta inesperada. Quando se afastaram, ela estava corada e respirando de forma irregular. Karen segurou seu rosto entre as mãos e lhe prometeu que nada aconteceria sem sua vontade, que ela teria liberdade para decidir tudo sobre o próprio futuro. Aquilo fez com que Aissa se emocionasse profundamente. Estava diante de um homem poderoso o suficiente para dar ordens ao reino inteiro, mas que escolhia tratá-la com respeito e cuidado. Essa atitude mexeu com ela de uma forma que nenhum gesto grandioso jamais poderia alcançar. Ao longo da tarde,
Caminharam juntos pelos jardins, conversaram sobre a vida que cada um levava antes do destino cruzá-los e compartilharam detalhes pessoais que jamais haviam revelado a ninguém. A aproximação emocional entre eles tornou-se evidente para todos no palácio. Os servos trocavam olhares discretos, percebendo que havia algo acontecendo, mas sem ousar comentar. À noite, durante um passeio pelo pátio iluminado por lamparinas, Karen ofereceu o braço para Aissa, que aceitou com timidez. O contato, embora simples, provocou arrepios nos dois. Caminharam devagar, ouvindo apenas o som suave da água da fonte central. Karen falou sobre a solidão que carregara por anos, sempre colocando o reino acima dos próprios desejos. Aissa, com voz baixa, confessou que nunca imaginou sentir algo tão forte por alguém que a havia conhecido em circunstâncias tão dolorosas. O momento se intensificou quando ele se aproximou outra vez, envolvendo-a pela cintura. O gesto não era urgente, mas íntimo o suficiente para fazê-la perder o fôlego. Ela o abraçou de volta, permitindo-se encostar o rosto em seu peito. Karen respirou fundo, absorvendo a sensação daquele contato. Permaneceram assim, em silêncio, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Aquela noite marcou o início de uma nova fase entre eles, uma fase de sentimentos assumidos, ainda que não declarados em palavras. Um amor nascia de forma lenta, segura e profunda, construído sobre respeito, confiança e desejo. E, embora ambos soubessem que havia obstáculos pela frente, também sentiam que, pela primeira vez, o destino parecia conspirar a favor deles. Aissa acordou naquela manhã com uma sensação diferente, como se o deserto que antes lhe parecia infinito agora guardasse um significado novo. Ela se sentou à beira da cama e percebeu que, mesmo após todas as turbulências, seu coração estava calmo. O Sheik Karen ainda não havia retornado de uma reunião dos anciãos, e o silêncio que preenchia o quarto era quase simbólico, como se o universo estivesse aguardando o próximo passo dos dois. Ela caminhou até a varanda e observou o horizonte tingido de dourado, refletindo sobre tudo o que havia acontecido desde que fora levada ali por engano. O sofrimento inicial, a revolta, o medo, tudo aquilo parecia tão distante agora. O que antes fora um acidente cruel agora lhe mostrava sinais de que talvez fosse um destino cuidadosamente traçado. Quando Karen voltou, encontrou Aissa perdida em pensamentos. Ele se aproximou devagar, como se temesse quebrar sua concentração, mas ela se virou antes mesmo de ouvir seus passos. Os olhos dos dois se encontraram, e bastou aquele instante para que qualquer insegurança se desfizesse. Karen confessou que estivera em reunião para discutir a situação dela, buscando oficialmente sua liberdade e proteção, mas também tentando entender o que sentia desde o momento em que a conheceu. Ele falou com honestidade, revelando que não sabia mais separar dever de desejo, responsabilidade de sentimento. Aissa ouviu cada palavra com o coração acelerado, não por medo, mas por um reconhecimento que ela tentava negar há dias. Quando ele tocou sua mão, algo dentro dela finalmente se rendeu. Não houve necessidade de juras dramáticas ou gestos grandiosos. Houve apenas a verdade. Aissa admitiu que já não conseguia imaginar sua vida longe dele, mesmo que houvesse chegado ali por acaso, por um erro que mudará tudo. O deserto, tão vasto e imprevisível, testemunhou o primeiro beijo que os dois compartilharam sem culpa, sem hesitação e sem a sombra do passado. O toque de Karen era firme e carinhoso, e Aissa respondeu com entrega suave, permitindo que o momento florescesse com a naturalidade de algo sempre destinado a acontecer. Naquela noite, conversaram longamente sobre o futuro. Não havia mais muros entre eles. Karen prometeu que jamais a trataria como posse ou obrigação. Para ele, Aissa era uma escolha, um desejo e, acima de tudo, uma mulher que merecia liberdade e amor. Ela, por sua vez, revelou que finalmente sentia que pertencia a algum lugar, não por obrigação, mas por afeto. O carinho entre eles cresceu, e quando se aproximaram novamente, o clima ficou mais íntimo, envolto em respeito e ternura. Não precisaram de gestos explícitos. O amor se expressou em toques lentos, olhares profundos e uma cumplicidade que nasceu sem pressa, fortalecida pelo tempo que passaram tentando negar o óbvio. Dias depois,
O palácio inteiro celebrou a união anunciada entre Karen e Aissa. Os anciãos aprovaram a decisão, e as famílias receberam a novidade como uma bênção inesperada. Ela não era a noiva escolhida inicialmente, mas era a noiva que o coração do sheik reconhecia. Vestida de branco e dourado, Aissa caminhou pelo grande salão refletindo sobre o caminho que a vida traçara. De vendida por engano a amada por destino, sua trajetória tinha sido dolorosa, mas cada passo a levará até ali. Karen a esperava com um sorriso que ela jamais imaginou ver no rosto de um líder tão poderoso. Quando trocaram votos, seus dedos entrelaçados revelavam a certeza que faltava ao mundo inteiro. O amor deles não era fruto de um erro, mas sim o acerto mais inesperado da vida. E assim, sob o céu estrelado do deserto, com o vento quente abraçando a noite, eles iniciaram uma nova vida. Juntos, livres e profundamente apaixonados, transformando um engano em um final feliz eterno. Os meses que se seguiram após a união de Aissa e Karen foram uma mistura de descobertas, desafios e uma felicidade que nenhum deles tinha previsto. O casamento, antes improvável, tornou-se o pilar de um novo capítulo na história do reino. Aissa, antes perdida em um destino que não escolhera, encontrou propósito ao lado de Karen, participando de projetos sociais no deserto e aproximando-se das mulheres das aldeias. Sua doçura e firmeza conquistaram o povo rapidamente, tornando-a uma figura querida e respeitada. Karen, por sua vez, mudou de formas que ninguém imaginava. O sheik antes rígido, sempre guiado pela razão e pela responsabilidade, permitiu-se viver um amor que não estava em seus planos. Ele descobriu que força não significava dureza, e que a liderança mais poderosa era aquela guiada pelo coração. Ao lado de Aissa, sentia-se completo, como se ela fosse a peça que sempre lhe faltara sem que ele soubesse. O palácio também ganhará um novo brilho. Os corredores antes silenciosos eram preenchidos com risos, conversas e uma leveza que todos percebiam. Até os conselheiros, acostumados à seriedade imbatível de Karen, passaram a vê-lo sorrindo com frequência. E cada sorriso tinha o mesmo motivo: Aissa. Numa noite tranquila, o casal caminhava pelo terraço do palácio, observando o céu estrelado. O vento quente do deserto tocava suavemente as roupas deles, trazendo lembranças do dia em que tudo começou. Aquele encontro inesperado, marcado por um erro que mudará suas vidas para sempre. Aissa encostou a cabeça no ombro de Karen e suspirou. Se alguém me dissesse que um engano me traria até aqui, eu jamais acreditaria. Karen sorriu e segurou a mão dela. Talvez não tenha sido um engano, Aissa. Talvez tenha sido o destino encontrando um caminho torto, mas perfeito. Ela sorriu também, com o coração aquecido por uma sensação de pertencimento que jamais imaginou sentir. O deserto, com toda sua imensidão, agora parecia pequeno diante do amor que compartilhavam. Enquanto contemplavam o horizonte iluminado pela lua, ambos sabiam que a história deles estava apenas começando. O que antes tinha sido dor e incerteza, agora era promessa. Promessa de vida, de sonhos, de um futuro construído lado a lado. Sem imposições, sem medo, apenas amor. Um amor que nasceu de um erro, cresceu no silêncio e floresceu no destino. E assim, Aissa e Karen seguiram juntos, unidos não por um acordo, mas por um laço que nenhum deserto seria capaz de apagar. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como esta para você.